Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estava um tempo aí sem postar, porque também estava muito ocupado. Não tanto, mas eu também não estava com tempo suficiente para sentar e gravar alguma coisa com roteiro. Porque essa é a parte chata, né? Não é só sentar e gravar, tem que fazer roteiro também. Então, hoje tá frio, eu tive que pôr blusa para ficar dentro de casa. Hum, Eu coloquei sim por cima do pijama, do cabelo ali. Enfim, tá frio. Eu não tive tempo de fazer um roteiro, tanto que eu pretendo ainda hoje fazer um vídeo sobre o Mosteiro de São Bento, mas seguindo uma história, um texto que já está pronto, foi escrito por um monge. Até para me facilitar a vida e também porque é legal, o texto é interessante, né? A Fonte Tonei disse que o texto tinha um sabor medieval. Então, eu acho interessante trazer até o texto original. É, eu queria reagir. É um vídeo extremamente curto, ah, da fundadora da Companhia das Letras, a Lilia Schwartz. Ela teve a brilhante ideia de falar sobre Nossa Senhora Aparecida sem ler nada sobre ela. Então, na cabeça da Lilia, Nossa Senhora Aparecida tem uma ordem cronológica das coisas que não faz o mínimo sentido, né? Vamos reagir aqui. Eu já deixei pronto o vídeo. Oi, gente. Hoje eu queria contar a história de como é que Nossa Senhora Aparecida virou a padroeira do Brasil. Isso tudo aconteceu durante o período do Estado Novo, quando Getúlio Vargas estava no poder e quando ele atuava como um presidente populista, ao lado do povo, cheio de frases de efeito, cheio de políticas de efeito. Getúlio Vargas procedeu, então, a uma espécie de desafricanização dos nossos maiores símbolos. Por exemplo, a capoeira, que era até então criminalizada, perdeu esse caráter de crime e passou a ser transformada grandemente num esporte nacional, num esporte brasileiro. Ao mesmo tempo, o candomblé, que era uma religião que sofria com muitas perseguições e tudo mais, também passa por esse processo de desafricanização e de abrasileiramento, né? Então, tanto o candomblé como a capoeira, até mesmo a feijoada, né? Porque a feijoada, que era um prato ainda vinculado muito aos escravizados, né? Que ficavam com as piores partes do porco para fazer um molho mais forte, né, para poderem sobreviver à saga do trabalho escravizado. Depois, com Getúlio Vargas, a feijoada se transforma num prato nacional. Sobre o que ela disse sobre desafricanização, essas coisas eu realmente não sei dizer porque eu não conheço do assunto. Mas essa da feijoada aí foi complicada, viu? Porque o que tem a ver? Não é, o prato tem origem portuguesa. Getúlio Vargas. E outra, com essa linguagem politicamente correta, né? Ela quase vomitou a palavra escravo, mas ela não queria falar porque ela lembrou, não posso falar escravo, senão a USP vai me açoitar. Desculpa, é escravizado. Que bobagem. É escravo e pronto, coisa chata. Não é. É tipo deficiente, não é deficiente, é pessoa com deficiência. Ai, cara, que chatice, não faz o mínimo sentido isso. Que tinha resposta para tudo, chegou para o jornalista e disse que Não é autista, é pessoa com autismo. Esse tipo de coisa, sabe? Esse aí eles não falam, né? Mas tô falando, se for seguir a lógica, nada vai poder pôr como adjetivo. Vai ter que falar sempre, não sei quem com não sei o que lá. Ou, ai, sabe? Coisa chata. a feijoada era nacional porque o branco do arroz correspondia ao branco da população, o marrom do feijão à população negra. Eu não sei nem se o Getúlio Vargas falou isso. Ela tá falando, tipo, Getúlio Vargas falou. Não tô. Eu nunca vi ele fazendo discurso falando que o arroz era branco. Bom, ele pode ter falado, né? Mas sei lá. O vermelho da pimenta corresponderia aos nossos indígenas e o amarelo da laranja aos nossos povos orientais. E aí o jornalista perguntou, então, Getúlio Vargas, presidente, por que o verde da couve? E Getúlio Vargas falou, nossas florestas.
Enfim, como vocês veem, presidente que é populista e autoritário sempre tem uma resposta fácil para dar. Mas agora Olha o Bolsonaro! Olha o Bolsonaro! vamos para Nossa Senhora Aparecida. Como vocês devem ter notado, estava ocorrendo uma forma de neutralizar os símbolos de religiões e de práticas africanas, transformando-os em práticas nacionais. Esse era um processo de naturalização, mas também uma espécie de neutralização dessas diferenças tão importantes e contraditórias na sociedade brasileira. Pois bem, nessa época, nós Que ele tá misturando isso como se o culto de Nossa Senhora Aparecida fosse coisa de africano? Do jeito que ela fala, até parece que é isso. Nossa Senhora Aparecida, uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida, apareceu. Nossa Senhora Aparecida não é uma estatueta de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é uma estátua, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Você não tinha como você chegar lá no Frei Agostinho de Jesus e falar assim, ó, ô Frei, o senhor me faz uma Nossa Senhora da Aparecida aí? Ele ia olhar pra você e falar assim, o que é isso? Ninguém sabe, não existia, é Nossa Senhora da Conceição. Já começou errado aí. No Rio Parnaíba. Getúlio Vargas. No Rio Paraíba. Rio Parnaíba é no Piauí. Eu não sei se ela ficou com medo de falar Paraíba e achar. Não sei se ela pensava que no Rio não se chamava Paraíba, com medo disso ser, tipo, ofensa, tipo, ah, seu Paraíba. Parece isso até, né? Porque ela fica todo com essa linguagem polida, não é possível. A pessoa não sabe que tem um rio em São Paulo que se chama Paraíba e tem um rio no Piauí que se chama Parnaíba e que um não tem nada a ver com o outro. Logo que soube, fez um grande estardalhaço dizendo E aí ela dá a entender que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no governo do Getúlio Vargas. Não faz o mínimo sentido, cara. que Nossa Senhora Aparecida, que surgiu no Rio Parnaíba, No Rio Paraíba. era morena como os brasileiros. Isso porque a Cara, isso é ridículo, né? Mas enfim. Sobre a data que encontraram Nossa Senhora Aparecida, tem aí uma certa controvérsia. Por quê? Dizem que foi na ocasião em que veio o Conde de Assumar tomar posse do governo. Ele foi nomeado Capitão-Mor e naquela época São Paulo e Minas Gerais era uma capitania só. E ele estava indo para Minas Gerais. Ele passou antes em Guaratinguetá. Então ele chegou lá, mandou enforcar algumas pessoas. Quando ele chegou, quando ele passou lá pela primeira vez. Ele chegou, parou lá, a vila de Guaratinguetá, né? Que eu tô falando isso baseado num padre historiador de Aparecida, um redentorista, padre Júlio Brustoloni. Se não me engano é Brustoloni. Brustoloni. O livro tá ali em cima. É, ele Ele diz, né, a vila de Guaratinguetá era uma vilazinha. Esse padre, só um comentário sobre o livro dele, ele é TL, então, só que ele deixa isso só escapar no fim do livro, que ele vai falar sobre os bispos perto e depois do Vaticano II. Antes disso, eu pelo menos não me lembro de ter visto ele falar nada absurdo. É absurdo de você ter seus pra TL, né? Porque a atuação social da TL, que não é uma atuação social boa de verdade. É só para inglês ver, né? É, a vila de Guaratinguetá estava crescendo porque ela ficava no meio do caminho para o ouro em Minas. E só que aí teve uma parada quando parou essa frenesi que fala, né? Acho, do ouro, essa mania, essa loucura do ouro. A vila parou de crescer e ficou um lugar bem violento, ao que parece, né? Só voltou a crescer de novo com a cana-de-açúcar, pelo que eu me lembro, né? Eu li faz um tempinho já o livro. Ah, então, quando ele parou lá, ele mandou enforcar umas pessoas, mas não é porque ele era maldoso, é porque tinha um monte de assassino lá. Na verdade, eu não lembro se ele mandou enforcar várias pessoas, eu lembro de um caso de um mameluco que matou não sei quantas pessoas lá, ele mandou enforcar. E aí, qual é a historiografia que ficou meio como oficial? Ele chegou numa sexta-feira, né? E ao que parece, ele chegou, quis cumprir a abstinência de carne, não. Ele tinha dispensa,
mas ele ainda assim quis cumprir. E os pescadores foram para o rio pescar os peixes, né? Ah, mas tem uma controvérsia sobre isso, porque tinha um acompanhante, eu não lembro o nome dele, junto com o Conde de Assumar. E ele estava fazendo um relatório diário de onde eles iam, e ele fazia comentários assim muito meticulosos. Ah, mas nessa data que eles passam em Guaratinguetá, ele não fala nada. Não fala nem que teve um banquete de peixe, nem que teve uma imagem milagrosa. Mesmo que não tivesse tido uma euforia, né? Ah, achamos uma imagem, depois achamos vários peixes. Pescamos vários peixes, né? Mesmo que tivesse isso, mesmo que não tivesse isso, quer dizer, ah, eu acho que pelo menos ele ia ter escrito, ó, acharam uma imagem de Nossa Senhora da Conceição sem a cabeça no rio. É, então, assim, ah, tem essa controvérsia sobre a data por causa disso. Não sabem o dia, mas essa teoria diz que foi na segunda metade de outubro de 1717. Mas a data 1716 chegou a ser usada. Ah, e outras também. Porque o Conde, acho que ele passou 3 vezes lá. Ele passou essa primeira e mais duas. Mas eu não lembro agora. Por isso tem uma controvérsia. Porque os relatos que tem sobre o encontro da imagem, eles não são, tipo, do dia, nem de uma semana depois. São, tipo, 10 anos depois. Algo assim, ou 5 anos. Eu sei que tem duas fontes, se eu não me engano. Primeiro não vou falar a ordem porque eu não lembro. Mas tem a Congrua, que o. Congrua? Não. Aquele relatório anual que os jesuítas mandavam para o superior. Né? Os jesuítas foram fazer missão lá na área e eles acabaram escrevendo um relato sobre a imagem, sobre a história, como que encontraram. Eles fizeram um relato em latim, né? Porque eles mandavam isso pro superior, eles usavam tudo latim. O Padre Anchieta mandou também, né? Quando fundou São Paulo, não foi exatamente ele que fundou, mas ele estava lá e tem quem diga que ele foi a causa de tudo aquilo, então ele deveria ser considerado fundador. É, ele escreve, né? Fizemos casa, não, fundamos uma casa no dia 25 de janeiro. Ele fala de uma casa que tinha lá, né? Uma pauperíssima casa que servia com várias funções. E ele escreve tudo isso em latim, né? Era comum. Era o que se fazia na época, na verdade. E aí tem esse relato, e tem um outro, que foi quando foram construir a primeira capela para a imagem. Não foi, até onde eu lembro, é verdade. Isso não foi na ocasião da construção da primeira capela que fizeram, assim, para ela ficar exposta só. Mas já como uma igreja mesmo, abençoada e tudo, para culto público até. Porque o que aconteceu? Quando encontraram a imagem ficou guardada na casa do Felipe Pedroso, se eu não me engano, que foi um dos pescadores. Não se fala em quantas canoas eles estavam. Nem em quantos, eu acho, mas tem 3 nomes, né? Agora eu não lembro todos, mas Felipe Pedroso, se não me engano, foi o que ficou. A mulher dele colou a cabeça com cera de abelha, né? E esse foi o material que se usou por muito tempo para colar a cabeça de Nossa Senhora Aparecida, que soltava toda hora, porque nunca fizeram um reparo profundo. Até tentaram. Nos anos 50, nos anos 40, se não me engano, um padre pegou uma furadeira, fez um furinho na cabeça e no corpo e colocou um bastão de alumínio, né, um pilarzinho de alumínio, maciço, e pôs assim e passou cola e passou cola de madeira, se eu não me engano, para também reconstruir o cabelo. E aí não durou muito esse restauro, assim, o cabelo derreteu com a lâmpada que ficava no nicho dela e essa cola toda derreteu. Ah, e no fim, ele colocou um Super Bonder, se não me engano, né? Não a marca, né? Mas Super Cola. E a cabeça rachou quando a imagem saiu em peregrinação nacional. Ela tá falando, essa Lilia tá falando essas coisas, mas uma coisa que ela não tá mencionando aí é que, assim, o Vargas, ele deu sim um certo crédito à Aparecida, à imagem Aparecida, à Nossa Senhora Aparecida, mas não foi, eu acho que, enquanto símbolo nacional mesmo, quem foi fazer isso foram os militares.
Eles sustentaram, eles tiraram do bolso deles, de graça, para a imagem fazer uma peregrinação por todas as capitais de estados. E isso, claro, os padres aceitaram, justamente também para o povo brasileiro conhecer mais. Eles faziam missões, eles levavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida, isso antes, né? É que agora eu já não estou me lembrando, porque é um período recente da história do livro, eu estava menos interessado, eu queria saber mais sobre a época, e eu lembro mais disso, mas se eu não me engano, os padres redentoristas, eles faziam missõezinhas pequenas, que eles saíam de um canto para o outro, para cidades pequenas, próximas, na verdade, não nem pequenas, mas próximas, iam para o interior de São Paulo, e eles faziam um altar, se não me engano. Eles levavam a imagem de Nossa Senhora Aparecida e faziam uma série de pregações sobre Nossa Senhora e tudo. Ah, de certa forma, quem fez esse culto à Aparecida ser uma parte da identidade nacional, primeiro foi Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora que quis aparecer numa imagem de Nossa Senhora da Conceição e dar seu patrocínio ao povo brasileiro por tanto tempo que o povo brasileiro simplesmente não consegue se dissociar dela. Primeiro foi a própria Virgem Maria que fez isso. Vamos ser honestos. Não é coincidência que apareceu essa imagem e que as pessoas já na época do Auguste de Saint-Hilaire, muito antes do Vargas, muito antes dos militares, ele já relatava, tinha gente vindo da Bahia de cavalo para ir lá pagar promessa. Pedir ajuda de Nossa Senhora Aparecida. O culto de Aparecida na colônia. E no começo do Império já estava ali. E vinha gente do Nordeste venerar Nossa Senhora e ir no santuário. E, enfim. É, já tem esse ponto errado, mas eu entendo que é uma. Como se o Estado. O que ela está querendo dizer é mais sobre o Estado reconhecer. E o Vargas, ele só passou a lei para ela ser a padroeira do Brasil. Mas eu não acho que ele tenha feito lá grandes coisas em prol desse culto. Ah, enfim, voltando ao encontro da imagem, né, tem aquela controvérsia sobre as datas, que eu já disse, sobre os anos que foram. Enfim, o fato tem esse relato. E quando foram fazer a primeira igreja de culto público, eu parei nesse ponto, né? Eu tinha até esquecido, eu me perdi um pouco aí. Mas quando foram fazer primeiro santuário, que não era santuário, e nem muito menos uma paróquia, se não me engano. Não. A Aparecida só virou paróquia depois da queda do Império. Tanto que era costume, até o começo do século passado, falarem do santuário como Capela de Aparecida, porque ela foi capela, canonicamente falando, por muito tempo. Então, acharam a imagem, fizeram primeiro esse culto privado, depois fizeram uma capelinha que ficava ali no beiro do rio, na beirada do rio. Só que quando foram construir uma igreja grande mesmo, para já ser uma igreja dedicada, uma igreja para culto público da Virgem, para se venerar, enfim, o padre precisou fazer um relatório, porque isso era pedido, era a legislação canônica regional aqui do Brasil. Em 1707, teve o sínodo do arcebispado da Bahia, e por muito... 1707, eu não lembro se foi em 1707. Eu sei que já há uns anos eles estavam preparando leis canônicas locais para o Brasil, e elas foram promulgadas na ocasião do sínodo do arcebispado da Bahia, tanto que são as constituições primeiras do arcebispado da Bahia. E como a Bahia era o arcebispado e também foi a diocese, né? O arcebispo de Salvador é o primaz do Brasil, foi o primeiro bispo. E, enfim, essa diocese, como arquidiocese também, e se eu não me engano, todas as outras dioceses que existiam no Brasil, acho que só existia a do Rio de Janeiro, tirando ela, eram sufragâneas dela. Então, todo mundo dependia desse arcebispado, e as leis continuaram valendo, pelo que se parece, até a promulgação do Código de Direito Canônico 17. Aí todas as leis regionais foram abrogadas. Enfim, não sei se é ab-rogado, se tem diferença ab-rogado, ab-rogado, enfim, já não valem mais. Essas constituições primeiras exigiam que, para esse tipo de coisa, por exemplo, uma aparição, se eu não me engano, era para aparição, né? Eu não sei se tinha um dispositivo exatamente sobre isso, mas fazer um relatório detalhado e mandar para o bispo.
para ele aprovar. Eu dei uma fuçada só nessas constituições primeiras. Eu só parei nos livros de registro. Eu queria ver quais eram os livros para entender como que as paróquias se organizavam no Brasil, para poder entender as de São Paulo, né? Porque qual eram os requisitos para o livro de tombo, para o livro de batismo, se precisava obrigatoriamente ter um livro de fábrica. Enfim, eu só fucei, então eu só lembro como que era o registro do livro de batismo, que tem a fórmula definida certinha para como se registra para um batismo. E foi esse registro é o segundo ou o primeiro, não lembro a ordem, relato que tem sobre a aparição da imagem. Ah, porque o bispo teve que saber o que, que é, qual é a história, o que, que aconteceu, se tem algo errado aí. Enfim, esses são as duas fontes primárias sobre Nossa Senhora Aparecida, são essas duas, as mais velhas que você pega. O relato dos jesuítas e o relato do vigário, que era o pároco da, da paróquia de Guaratinguetá, da igreja de Santo Antônio. É, tinha um territóriozinho dele, né? E ele cuidava dessa área. Então ele foi lá, fez o registro, para tudo para obter a aprovação. E aí veio esse primeiro santuário, que não era um santuário, como eu já disse, que era uma igrejinha pequena, né? E inclusive fica aí um fato para vocês ficarem com raiva do Estado, não que nem anarcocapitalistas, né? Mas contra o Estado maçônico. O morro inteiro, né? A montanhazinha não, né? Morrinho mesmo. O morrinho inteiro em que tá o santuário velho, né? A Basílica Velha, era de Nossa Senhora. Quem doou foi uma família lá. Doou para fazer o santuário, mas não doou só o terreno da igreja. Doou tudo. E aí se desenvolveu as ruazinhas e tal, mas era tudo propriedade da igreja porque era de Nossa Senhora. E o Estado foi tomando. E agora, só o santuário é da igreja. Inclusive, né? Tava, realmente, não tô brincando, realmente a doação foi feita para Virgem Maria. Esse primeiro santuário, né, vou contar mais uma curiosidade. As pessoas iam lá e tinham quando o padre ia dormir, elas entravam na igreja, a igreja ficava aberta. E eles entravam lá para venerar Nossa Senhora. Então, iam lá, só que eles não se contentavam em ajoelhar ante o altar e rezar. Eles iam, subiam, pegavam Nossa Senhora no nicho dela e saíam com ela na igreja, andando, beijando ela, quase brincando com a imagem, né? Passando um pro outro, e o beijo aqui, beijo ali, e fazendo. Não é dancinha, né? Mas tipo, sair carregando ela toda feliz, assim, por volta da igreja, fazendo tipo uma procissão dentro da igreja. Uma bagunça total. E aí, apesar, né? E aí que tá, né? Isso aí é muita devoção e pouca doutrina. As pessoas gostam muito de Nossa Senhora, mas não sabem que é errado fazer isso. E aí a Sagrada Congregação dos Ritos mandou, escreveu como que deveria ser, então, esse, essa veneração. Então o padre não, acho que o padre começou a trancar a igreja e tinham horas específicas para ir lá e beijar Nossa Senhora. E aí o padre ia lá, tirava, incensava a imagem. Ele tinha que estar, acho que de estola, incensava a imagem e tinha que ter duas velas acesas, pelo menos, e aí ele estendia para as pessoas beijarem. Sem essa brincadeira. Agora vocês imaginam, eu não tem como essa imagem ter se sobrevivido sem que tenha sido vontade de Nossa Senhora. Porque, olha isso, uma imagem que foi quebrada, jogada no rio, encontrada, colada com cera de abelha várias vezes, e o povo ficava brincando com a imagem. Você acha que nenhuma dessas as pessoas não tomavam. Tipo, vocês acham que, tipo, nenhuma dessas. Vocês acham que em nenhuma dessas situações as pessoas não pegavam de mau jeito na imagem, tipo, de quase cair, ou de a unha raspar e a imagem era de barro, e, tipo, sair pedacinho? Essa imagem sobreviveu porque Nossa Senhora queria que sobrevivesse. Porque senão ia ser difícil, viu? Enfim, vamos continuar com o vídeo já. Enfim. Era de madeira, havia ficado Não era de madeira, era de barro. muito tempo embaixo d'água e tinha ficado mais morena. Então, De certa forma isso é verdade. A imagem absorveu um pouco do lodo e foi também um pouco da fumaça das velas. Porque já desde o começo Nossa Senhora era venerada com uma vela do lado, né, ou duas.
Tanto que tem um dos primeiros milagres, as pessoas estavam rezando, as velas, ou a vela, acho que era só uma, estava acesa, bateu um vento, apagou, sem ninguém levantar, a vela acendeu de novo. E aí se atribui isso como um milagre. Entre outros milagres, né? De quando colocaram Nossa Senhora numa caixa e começaram a ouvir estrondos assim, e só parou quando abriu e tirou ela de dentro. Enfim, são vários esses primeiros milagres de Nossa Senhora Aparecida. Getúlio Vargas tentou fazer o seu próprio milagre. Qual seria o seu próprio milagre? Trazer a santa e transformar. Então, só uma outra correção, né? Ela disse que Nossa Senhora é morena. Assim, existem sim imagens da Virgem Morena. Só que é uma coisa que eu gostaria até de comentar. Não apedrejem quem não representa Nossa Senhora Aparecida como negra. Porque, assim, é uma imagem da Virgem da Conceição esculpida ao que se atribui ao Frei Agostinho de Jesus. Ah, então, assim, você pega as outras peças do Frei Agostinho, as outras imagens que ele produziu, são todas de pele branca. Você pega o santinho indulgenciado que um dos bispos de São Paulo deu indulgência, né? Um santinho, que é uma imagem que é Nossa Senhora da Conceição assim, Nossa Senhora da Conceição branca. Essa questão de Nossa Senhora Aparecida ser vista como negra é algo muito recente. E o povo já quer apedrejar quem não quer isso. Não é nem que não, quem não quer que se represente assim, mas quem acha melhor pessoalmente representar ela como branca. As pessoas apedrejam, falam que é racismo, que a pessoa é racista, quer mudar a raça da santa. Não, é uma imagem, ela nem tem cor mais. Toda a cor dela saiu. Quando encontraram, ela tinha cor ainda. Os jesuítas, eu esqueci de dar esse detalhe, descreveram que ela tinha ainda azul, ela ainda era pintada de azul, só não falam quanto. A gente pode imaginar que depois se estima, né? Porque tem quem diga também, tem uma teoria de que foi para a capela de uma fazenda específica lá e que a imagem foi rejeitada lá porque o padre não queria uma imagem que tinha quebrado o pescoço e que ele foi colocado de novo, né? A cabeça foi presa novamente. O padre não quis aceitar e mandou jogar no rio. E esse acontecimento teria sido tipo 1712, algo assim. Ah, então teria sido 5 anos ou até menos. E realmente é difícil imaginar que uma imagem de barro fosse durar tanto tempo, mais do que isso, num rio. Ela ficou escura enfim, perdeu a cor. Porque ela também tinha. O forro dela, ela tinha. O manto dela era azul e o forro era vermelho. Isso se confirmou quando teve um atentado, né? Destruíram a imagem inteira. E uma artista teve que ir lá e reconstruir a imagem, basicamente fazer ela de novo. Não fazer ela de novo, né? Mas sobrou assim um pedaço grande, aí tinha um vácuo na borda, mas ainda tinha um pedacinho que grudava no outro. Aí você vê muitos pedaços faltando, ela teve que passar massa e ver fotos de como era e ir imitando. E pegando imagens que eram cópias e imitando os traços de novo, né? Porque não sobrou. Teve pedaços que nem sabem onde foi parar. As pessoas pegaram. Como se Nossa Senhora fosse gostar disso. Só que antes disso, a imagem até tinha mais cor ainda. Antes desse restauro e antes do outro. Porque o padre que eu falei que furou o corpo e a cabeça para colocar um alumínio no meio, ele também limpou ela com álcool. Ou acetona, não lembro. E aí saiu quase todo o vestígio de cor que tinha ainda. Mas ainda tinha. Até os anos 40, 50 ainda tinha alguma quantidade de cor nas vestes de Nossa Senhora Aparecida. É que aqui também não dá pra ver, né? Essa foto aí é preta e branca dos anos de 1931, quer dizer. Especificamente de 1931, não precisa falar a década. E Getúlio Vargas não precisou fazer nenhum milagre. A devoção à Aparecida já estava crescendo há muito tempo. Então eu disse, né? Auguste de Saint-Hilaire, ele escreveu na viagem dele o que ele viu lá, viu muita gente indo lá, a devoção crescendo. Uh, Outros falaram disso também. E a princesa Isabel foi devota de Nossa Senhora Aparecida. Dom Pedro I foi para Aparecida. Não se sabe se é verdade que ele prometeu que ela seria a padroeira se ele conseguisse fazer o país ficar independente.
mas ele foi para lá, isso é fato. Ah, e em 1904, São Pio X coroou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela foi coroada com a coroa que ela já usava, que a princesa Isabel deu, com o manto que a princesa Isabel deu. Então é bem irônico, né? Quando ela foi proclamada padroeira, isso foi depois. Ela estava coroada e vestida com o que a monarquia deu para ela durante a República. E Getúlio teve que aceitar. Engraçado. Não é que ele teve que aceitar, né? Mas é meio humilhante para a República, né? Enfim, ela recebeu essa coroação e também a, recebeu a missa. Ela recebeu uma missa própria. Própria não é tão própria, né? Ela é baseada na missa de Nossa Senhora da Conceição, só tem algumas diferenças em uma outra oração. Se eu não me engano, a missa de Nossa Senhora da Conceição, o evangelho é mais longo, porque pega a anunciação e um pouquinho depois. Um pouquinho só, não muito. E se eu não me engano, Nossa Senhora Aparecida corta depois de São Gabriel anunciar. Dom Duarte organizou um congresso mariano em 1929, em Aparecida. Os bispos votaram, todo mundo quis pedir ao Papa que proclamassem Nossa Senhora como padroeira. Isso ela nem mencionou, que 2 anos antes, os bispos do Brasil inteiro tinham se juntado. E acho que antes já até havia um pedido, mas o Papa não quis mudar porque o Brasil já tinha um padroeiro, que era São Pedro de Alcântara, que foi Dom Pedro I que colocou porque era a devoção da família imperial. Ele era Pedro de Alcântara, o filho dele, Pedro de Alcântara também, enfim, né? O pai de Dom Bertrand também é Pedro, só não é de Alcântara, mas se eu não me engano também é em homenagem a São Pedro de Alcântara. O Papa não quis por causa disso, né? Ó, você já tem um padroeiro, não faz sentido trocar, mas insistiram e o Papa colocou Nossa Senhora Aparecida como padroeira. Então isso foi em 1929, essa organização, em 1930, Pio XI concede isso, né? A proclamação de padroeira. E no ano seguinte, em 1931, é organizado todo um festejo para isso, para essa proclamação. Ah, demorou um pouco, eu acho que o bispo de São Paulo, o arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo, não queria deixar. Ele era muito apegado à Nossa Senhora Aparecida, tinha medo de qualquer coisa acontecer com ela. Inclusive dizem que eu vi é um jornalista, né, do Fantástico, ele escreveu um livro sobre Nossa Senhora, mas ele falou muita bobagem na primeira edição, né? Nas outras ele parece ter atenuado, mas a primeira ele fica chamando a imagem de feia toda hora e ainda fala que a Imaculada Conceição significa que Nossa Senhora que Cristo foi concebido sem ato sexual. Isso não é Imaculada Conceição. Isso é uma coisa que também nenhum protestante pode negar porque está na Bíblia. Maria concebeu do Espírito Santo. E o jornalista diz nesse livro que quando ela voltou, ela já voltou sem nariz, porque quebrou de manusear nessa ocasião. Então, por isso Dom Duarte não queria deixar, foi um trâmite até que ele deixou e ela veio de trem. Saiu de São Paulo até o Rio de Janeiro, parava e as pessoas queriam rezar, então o caminho inteiro Nossa Senhora foi aclamada. Não foi só quando chegou lá no Rio. Quando chegou no Rio, desceu. Então você vê, não é como se o Estado tivesse fabricado isso. Como que o Estado ia fabricar uma devoção tão profunda assim? Foi Nossa Senhora que patrocinou o povo brasileiro já há 200 anos até essa altura. E o povo só queria reconhecer o que ela já fazia sobre o Brasil, que era esse patrocínio. Transformar a santa num símbolo para sua própria atuação. Ou seja, não à toa Getúlio Vargas também criou o Dia da Raça e o dia do seu aniversário. O Dia da Raça, o que isso tem a ver com Nossa Senhora Aparecida? Veja lá, fiquem de olho em governos autoritários e populistas, porque em geral eles tentam sempre simbolizar e roubar, sequestrar manifestações de diferentes grupos sociais para que elas façam sentido para o próprio governo e para a perpetuação do próprio governo. O que isso tem a ver com Nossa Senhora Aparecida? Sabe? E o que é mais ridículo
é que essa mulher, ela é dona de uma baita de uma editora, muito grande. E se você abrir aqui, ó, é, ela escreveu o livro, ó, sobre autoritarismo no Brasil. E ó, aqui, ó, o livro é sobre Jair Bolsonaro, mas também não é. Ou seja, ela é uma esquerdista louca, histérica, que quer ver tudo sobre um espectro, tipo, isso aqui, aquilo ali, é tudo fascismo, é tudo autoritarismo, e o autoritarismo é isso e aquilo, e não é nada do que ela tá falando. O que, que tem a ver Nossa Senhora Aparecida com o governo Vargas profundamente? Não foi o Vargas que tentou dobrar a Aparecida a si, mas foi o contrário que aconteceu, que não tentou. Nossa Senhora Aparecida fez Vargas se dobrar. Vargas se dobrou diante de Nossa Senhora. O cardeal Leme, ele soube balizar o Vargas em prol da igreja. Mesmo o Vargas não sendo católico, mesmo o Vargas sendo basicamente um ateu, mesmo o Vargas não gostando pela sua ideologia, o que parece, da igreja, ele conseguiu fazer que o cardeal Leme conseguiu fazer com que ele respeitasse a igreja e desse alguns direitos para ela. O que infelizmente não aconteceu em 1964, né? Não teve nenhum bispo para balizar o movimento dos militares em prol da igreja e converter, talvez, né? Quem sabe, o governo militar para não ter os excessos que ele teve, né? Não vou negar que tiveram excessos, mas também não vou dizer que a história oficial que os esquerdistas contam é a verdadeira, de jeito nenhum. Seria loucura da minha parte. Mas é isso, né? Olha que doideira. A mulher totalmente esquerdista, é dona de uma editora, vende livro, é, ajuda a formar, de certa forma, as pessoas e ela não sabe o mínimo, sabe? Então você fica pensando, imagina o que, que ela escreveu e publicou pela própria editora, ou o que, quem que ela escolhe para as edições. Como que eu vou confiar nisso? É uma mulher que se propõe a falar de um tema e não sabe nada sobre ele. E outro, eu já li a Legenda Áurea que a Companhia das Letras publicou. A tradução é toda mal feita em muitos pontos, porque ah, tudo é traduzido como você. Então Deus vai falar com Nossa Senhora, você. Nossa Senhora vai falar com Deus, você. Os santos vão falar com Nossa Senhora vai falar com os santos, ou Deus vai falar com os santos, você. Você isso, você aquilo. Que coisa horrorosa. Você acha que alguém falava assim há 100 anos atrás? Não. Imagina então quando o livro foi escrito no século XIII. Imagina então quando esses eventos que o livro descrevem é, acontecendo se alguém fala você. É falta de respeito. Com Deus se usa voz. É o plural majestático. Não é para você falar como se estivesse falando com alguém aleatório na rua. É Deus. Nossa Senhora também. É vós. Os santos vós. Sabe? Ninguém merece o tratamento de você. Vamos falar a verdade. É, é só quando você vai falar de forma genérica. Na linguagem escrita, você não deveria existir. No mínimo, tratar as pessoas como senhor. Senhor, senhora, senhorita. Não esse negócio, você isso, você aquilo. Que é isso, coisa horrorosa. Tu ia ser difícil de usar. Aqui no Brasil já caiu em desuso faz muito tempo, mas no mínimo o senhor, né? Enfim. Uh, eu pretendo, num futuro não tão distante, fazer um vídeo sobre o Santuário de Aparecida, a história da Nossa Senhora Aparecida. E aí eu trago os documentos completos aqui e tudo. Não vai ser só comentado como eu fiz aqui. E, enfim, fiquem com Deus. Salve Maria.